Vamos conversar com o presidente do Sindifisco Nacional, presidente Dão Real. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Um abraço para o senhor. O senhor é gaúcho, né? É daqui do Rio Grande do Sul, conhece bem? Conheço, sou do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre há muitos anos, mas agora estou como presidente do Sindifisco Nacional, mais tempo em Brasília do que em Porto Alegre. Representando o Sindifisco aqui no programa hoje. A gente quer falar um pouquinho com o senhor sobre o projeto de isenção para quem ganha até R$5.000, que não vale para esse ano. É importante a gente deixar sempre claro aqui para os nossos ouvintes. Mas o que muda na vida dessa parcela de pessoas? Vamos começar por quem ganha até R$5.000. Perfeito. Bom, quem ganha até R$5.000 deixa de pagar imposto de renda, né? Ou seja, hoje quem ganha acima de 2 salários mínimos já paga imposto de renda. Com esta medida, quem em 2027 ganhar acima de até R$5.000 não pagará imposto de renda. Ou seja, são mais de 10 milhões de pessoas que deixarão de pagar imposto de renda. É 25% do número de contribuintes. Nós temos 40 milhões de contribuintes, 10 milhões deixarão de pagar imposto de renda. Essa medida do governo, ela estende um pouco mais a desoneração para contribuintes que ganhem até R$7.000 por mês. Não se trata de uma correção da defasagem histórica da tabela do imposto de renda. Não se trata. A defasagem histórica da tabela do imposto de renda de 1996 até agora já está batendo em 154%. E essa defasagem é que vai fazendo com que os trabalhadores de mais baixas rendas vão pagando a cada ano um pouco mais de tributos. Só para ter uma ideia, quem ganha até R$7.000 por mês, em torno de R$7.000 por mês, estaria pagando hoje, sem essa correção, estaria pagando algo como 630% a mais de imposto do que pagaria se a tabela tivesse sido corrigida de 96% até agora. Só que esta perda também ela é injusta, porque quem ganha acima de R$100.000 por mês estaria pagando hoje algo como 5 a 6% apenas a mais de imposto do que pagaria se tivesse sido corrigida de 96 para cá. Então, esta correção que o governo apresenta agora, embora não seja uma correção linear de toda a tabela do imposto de renda, ela acaba cumprindo, né, devolvendo, né, ou cumprindo uma medida de justiça, pelo menos com as rendas mais baixas. Se a gente corrigisse a tabela do imposto de renda de 96 para cá, esse limite de isenção do imposto de renda já seria 5.130. O governo está colocando em 5.000 como sendo um limite de isenção. Que na verdade não é exatamente um limite de isenção, é quase uma devolução do tributo pago para quem ganha até R$5.000. E de 5 a 7, de forma prática, o que muda para quem ganha de 5 a 7 mil reais nesse intervalo? Quem ganha de 5 a 7 mil reais vai pagar menos tributo do que está pagando hoje. Ou seja, ele vai ter uma redução que vai diminuindo até ficar em zero a partir de 7 mil. Quem ganha acima de 7 mil vai continuar pagando como está pagando hoje. Não muda, não aumenta nem diminui. Quem ganha 5 mil deixa de pagar integralmente, e quem ganha de 5 até 7 vai pagar um pouco menos do que paga hoje. Vai ter uma redução crescente, aliás, uma redução decrescente, e chega em zero em R$7.000. Bom, hoje a tabela é progressiva, né? A gente tem, sobre uma parte do salário, tem aquela isenção, e daí depois é 27,5% para quem ganha mais. Agora estou falando de quem ganha mais. É o 27,5% sobre a parcela final lá, que se paga, o que dá uma média mais ou menos de 21% para quem ganha mais. Eu queria que o senhor explicasse bem para os nossos ouvintes, aqueles que ganham acima de 7, então, agora. Como é que fica? Até que parcela eles terão isenção? E depois, a partir disso, qual vai ser o percentual de cobrança sobre o que excede esse valor? Perfeito. Vejam, não houve uma correção de tabela, né? Rosane, tu sabes que acima de 5 mil já está na faixa do 27,5, né? Sim. Já está em 27,5, mas perfeito. Pois é, até esse ponto é importante, né, presidente? Porque não houve essa correção linear da tabela. Por que não fazer a correção linear? Tem várias explicações, né? Tem a dificuldade técnica e tem a dificuldade política.
Tá? Então nós temos, só esclarecendo essa questão que a Rosane colocou primeiro. Quem ganha acima de 7 mil continua sujeito à mesma tabela do imposto de renda de hoje. Limite de isenção até 2 salários mínimos, a partir dali 7,5%, depois 15%, depois 22,5% e 27,5% daquela parcela que exceder a 5 mil. Ele continua tudo igual, Quem ganha até 7 mil vai ter uma dedução a maior, né, do que teria se não tivesse essa medida. O que acontece com as demais rendas, né? Fica tudo igual, a mesma tabela, o mesmo limite de isenção, 27,5 para quem ganha acima de 4.800, 5 mil reais, que esse é o limite da alíquota de 27,5, fica tudo igual como é em 2026. A única diferença que fica é que quem ganha até 5 mil tem uma dedução suficiente para neutralizar a cobrança do imposto. E quem ganha até 7 mil tem uma dedução maior, decrescente até zerar a partir de 7 mil. Fica tudo igual. Por que não corrigir? Vejam, se a gente fosse corrigir a tabela do imposto de renda, o limite de isenção, ele estaria em 5.134, como eu falei, e a alíquota de 27,5 passaria a incidir sobre rendas acima de 12 mil. Isso tem um efeito cascata para todos os contribuintes. Ou seja, como o maior volume de contribuintes está na faixa de baixas rendas, o efeito de perda de arrecadação é muito significativo. Ele realmente, em algumas simulações que foram feitas, a quantidade de tributos que deixaria de ser arrecadado com uma correção linear da defasagem, né, acumulada ao longo do tempo, seria algo como 120 a 130 bilhões. E aí tem a grande dificuldade de saber como se compensa esta arrecadação que se perde com a correção. Então tem uma dificuldade de conseguir tributar somente o pequeno grupo de contribuintes de altas rendas, que é um grupo bem menor de pessoas, e conseguir arrecadar o suficiente deste setor para compensar toda a correção. Então, tecnicamente, tem uma dificuldade, porque tributar mais as altas rendas tem dificuldades adicionais. São rendas que não são controladas, como são controladas, por exemplo, rendas de salários. A gente sabe que a renda do salário é tributada na fonte, tem retenção na fonte, mas as demais rendas depende muito de conseguir alcançá-las, de conseguir, né, encontrar formas de identificá-las. Então, tem essa dificuldade técnica. Mas tem uma outra dificuldade, que talvez seja a mais relevante para o governo neste momento, que é a dificuldade política mesmo, é a correlação de forças. Há sim uma grande resistência no Congresso Nacional, né? Não é nem um pouco favorável às tributações de rendas mais elevadas. Então, haveria uma grande dificuldade política também de implementar uma medida como essa, embora fosse, de fato, a medida mais justa, né? Ou seja, todos aqueles que estão pagando mais do que deveriam por conta da defasagem inflacionária deveriam passar a pagar menos, mas todos aqueles que estão pagando menos do que deveriam, porque estão beneficiados por uma série de isenções, né, vantagens, renúncias, enfim, deveriam passar a pagar mais. E aí a gente teria um tributo sobre a renda efetivamente progressivo, o que quer dizer uma tributação que vai crescendo à medida que as rendas vão crescendo, que é isso que se espera da tributação da renda. Aliás, é isso que diz a Constituição, né? A gente deveria conseguir cobrar mais tributos das altas rendas para poder cobrar menos tributos das baixas rendas. Por que o governo não ousou a colocar em prática uma medida desse tipo? Me parece, assim, que em grande medida é pela própria dificuldade, né, de aprová-la no Congresso Nacional. O governo optou por uma medida um pouco mais modesta, um pouco mais pé no chão, talvez, no sentido de dizer que vai desonerar apenas 25 bilhões e não 120 bilhões e vai exigir do andar de cima, das rendas mais altas, apenas 25 bilhões e não 120 bilhões. Ou seja, seria uma medida talvez um pouco mais palatável, né, para ser aprovada no Congresso Nacional. Presidente, uma dúvida aqui dos nossos ouvintes. Nestes 5 mil reais
que é a proposta de isenção, entra só salário ou entram outras rendas também? Todas as rendas. Por exemplo? Todas as rendas. Aluguel, por exemplo, né? Se a pessoa receber aluguel, ela já passa dessa faixa. Perfeito. Ou seja, é a renda tributável. Uma renda tributável até R$5.000 não paga tributos. Tá certo? A renda isenta já não paga normalmente. A renda isenta já é isenta, né? Então, a renda tributável até R$5.000, entra salários, entra honorários, entra aluguéis, enfim, até R$5.000 é aquilo que a gente paga normalmente no imposto de renda acima de R$2.000. Então, agora passa a ser R$5.000. Rosane. Tem muitos ouvintes confusos aqui, eu vou ter que voltar em alguns pontos que nós já tocamos aqui para deixar a coisa de forma bem didática. Então tem ouvinte que entendeu o seguinte, é melhor ganhar 6.999 do que ganhar 7.200, porque o imposto vai ser menor. Não. Esclareça esse ponto, por favor, porque a gente sabe que não é assim, mas as pessoas entenderam isso. Perfeito. É bom esclarecer, É sempre melhor ganhar mais, não há a menor dúvida, né? É sempre melhor ganhar mais. Ninguém vai pagar, assim, menos tributo ganhando mais ou ganhando menos. Na verdade, a tributação, ela é calculada de forma que o tributo vai aumentando na medida que vai aumentando a renda. Então, ganhar 6.900 vai ter uma pequena redução em relação a quem ganha 7.200. É uma pequena redução, por isso que é uma redução decrescente a partir de 5.000. Então tem uma redução de 100% para quem ganha até 5.000, uma redução de 95%, não são esses números, eu estou só colocando hipoteticamente. Uma redução de 90% para quem ganha até 6.000, uma redução de tributos de 80%, por exemplo, ou 50% para quem ganha até 7.000 e uma redução de 0 para quem ganha acima de 7.000. Então, ele vai reduzindo o valor reduzido do imposto. Então, é tipo uma escadinha. Não tem nenhuma vantagem a pessoa ganhar menos, né? Ela não vai ser beneficiada por ganhar 6.999 ou em relação a quem ganha 7.000. Não vai ter nenhum benefício em relação a isso, porque vai reduzindo a dedução, mas ele vai compensando com a renda que vai aumentando para frente, né? Bom, tem mais uma pergunta bem recorrente aqui das pessoas que ganham mais, que não entenderam bem como é que fica, porque a ideia era assim, bom, se é isento até 5.000, se eu ganhar 15, eu vou ter isenção até 5 e vou pagar sobre o resto. Queria que o senhor explicasse bem o caso das pessoas que ganham mais, assim, vamos lá para cima não pelo no mútuo, né, mas 15, 20 mil, como é que fica? Perfeito, então vamos lá. Primeiro, é importante a gente deixar muito claro que a proposta do governo, veja, a gente defende essa proposta, acha que essa proposta é uma proposta extremamente importante, não é a ideal, não é suficiente para corrigir as defasagens históricas, mas é uma proposta boa e coloca em debate uma discussão importante na sociedade brasileira, que é a legislação do imposto de renda. Mas vamos lá, o governo não está fazendo a correção do limite de isenção. Não é isso. A gente costuma dizer que aumentou o limite de isenção para 5.000. Não é isto. Tá certo? Os limites de isenções Ele está dando um desconto, é isso? Ele está dando um desconto adicional para quem tem rendas até 5.000 e um desconto regressivo para quem tem rendas até 7.000. É um desconto do imposto. Então, o governo está simplesmente devolvendo o imposto para quem ganha até 5.000 e devolvendo parcialmente o imposto para quem ganha até 7.000. Não há uma correção da tabela. Então, por isso é importante a gente entender que, embora a gente esteja promovendo, beneficiando um conjunto muito grande, podemos dizer que mais de 90% dos trabalhadores do setor privado, eles estão nessas faixas de renda, né, até R$7.000. Então, a gente tem uma quantidade imensa de contribuintes que serão beneficiados com essas medidas. Mas aqueles contribuintes que têm renda acima de 7.000, eles continuam sendo tributados da mesma forma que hoje. Exatamente igual, com a mesma tabela, talvez até tenha uma correção dessa tabela até o final do ano. Talvez.
né? A gente vem corrigindo alguns períodos. Nos últimos 2 anos, a correção que foi feita nos últimos 2 anos foi muito semelhante a essa que está sendo feita agora. Foram correções feitas apenas nas primeiras faixas. As demais faixas continuaram exatamente igual, exceto em relação ao limite de isenção, que subiu de 1,5 salário mínimo para 2 salários mínimos. Então, houve um aumento do limite de isenção em 2023 e em 2024. Agora não está havendo um aumento do limite de isenção, está havendo uma devolução de tributos. Presidente, Desculpa, pode continuar. Desculpe, para quem ganha acima de 7 mil, a tabela continua a mesma, exceto se for modificada. Isso não está no projeto de lei. Se for modificada dentro do projeto de lei, tudo bem. Mas no projeto de lei não está se alterando a tabela do imposto de renda de 2025 para 2026. Mas quem ganha acima de 50 mil reais por mês, aí sim tem uma modificação. Aí se criou uma tributação mínima, dizendo o seguinte, que quem ganha acima de 50 mil reais estará sujeito a uma tributação mínima, que quer dizer, é uma alíquota mínima de tributação que vai de 0 até 10%. É também uma alíquota que vai crescendo de 0 a 10, atingindo uma tributação mínima de 10% para quem ganha acima de 100 mil reais. Com isto, o governo espera, a partir de 50 mil reais por mês, ele espera arrecadar o suficiente para compensar o que deixa de arrecadar com as rendas de até 7 mil reais. Então, o governo pretende, a partir de 50 mil reais, estabelecer uma tributação mínima. Por exemplo, alguém ganha 100 mil reais por mês. A tributação mínima seria 10%. Se ele já paga 12, ele não paga nada a mais. Se ele paga 20, não paga nada a mais. Mas se ele paga 8% de alíquota efetiva, e não é incomum, porque grande parte da renda dele é isenta, se ele paga 8%, então ele pagaria mais 2%. Da mesma forma, o governo está propondo tributar em 10% a remessa de lucros para o exterior. Com isto, com essas duas medidas, o governo espera arrecadar os 25 bilhões que ele deixaria de arrecadar com este benefício para as baixas rendas. Segundo as estimativas do governo, somente 141 mil pessoas é que estariam sujeitas a esta alíquota adicional caso não alcançasse essa tributação mínima. Somente 141 mil pessoas, e beneficiaria em torno de 10 milhões de pessoas que sairiam da tabela do imposto de renda. Então, esta conta de chegada que o governo está fazendo. O que nós, Sindifisco Nacional, temos preocupação, inclusive apresentamos ao governo uma proposta alternativa, era de que talvez esta régua de desoneração estivesse muito rebaixada e a régua de tributação estivesse também muito rebaixada. Então, que seria o ideal, segundo para os auditores fiscais, seria o ideal que a gente conseguisse desonerar um pouco mais, além de 7 mil reais, por conta da defasagem histórica que atinge todos os contribuintes, que a gente pudesse desonerar talvez até 15 mil reais a renda, não integralmente, mas parcialmente desonerar as rendas de até 15 mil reais, mas passar a cobrar acima de 50 mil, passar a cobrar uma alíquota mínima que partisse de uma alíquota média e não de 0, como o governo está propondo, que partisse de 11%, por exemplo. É uma alíquota média dos contribuintes. Então, que quem ganhasse acima de 50 mil estivesse sujeito a uma alíquota média como sendo a mínima, né? Ou seja, no mínimo ele tem que pagar a média de que todos os demais contribuintes, que é em torno de 11%, 12%. Então, seria uma alternativa para aumentar a desoneração ainda mais para os trabalhadores e onerar um pouco mais aqueles que são os beneficiários de altas rendas, que são um conjunto menor de contribuintes e que são historicamente subtributados. Eles são tributados bem abaixo dos trabalhadores. Os dividendos, não está claro para os nossos ouvintes aqui como é que fica a tributação de quem recebe dividendos e não salário como a gente recebe. Perfeito, perfeito. Veja, o governo, a forma de aplicação desta lei, ela vai ser no sentido de, bom, assim como tem a retenção do imposto de renda sobre salários todos os meses,
vai ter uma retenção na distribuição de dividendos também. E esta retenção vai ser de 10%. Quando diz que é uma alíquota mínima para rendas acima de 50 mil, é uma alíquota mínima efetiva. E seria o seguinte: junta todas as rendas, exceto as rendas de doações, exceto rendas recebidas cumulativamente, né, e rendas do capital, todas as demais rendas considera-se renda. E tudo que foi pago de tributo. Divide tudo que foi pago de tributo por todas essas rendas. E aí a gente vê qual é a alíquota efetiva. Se essa alíquota efetiva for menor do que 10 e a pessoa ganha mais de 100 mil, então teria esse complemento de alíquota. Como se faz isso no decorrer do ano? No decorrer do ano, como a maior parte dessas rendas que não são tributadas são rendas de lucros e dividendos, então o que vai se fazer é fazer uma retenção na fonte de 10% sobre as rendas de dividendos e lucros de dividendos distribuídos todos os meses. E lá na declaração de ajuste se faz uma compensação. Como é que vai se fazer a compensação? Para evitar a discussão de que esta renda já foi tributada na PJ, na empresa, e estaria sendo tributada de novo na pessoa física, então se estabeleceu que a alíquota máxima efetiva que incidiria sobre lucro e dividendo é 34% para as empresas normais, 40% para as operadoras de seguro e 45% para os bancos. São as alíquotas que já existem hoje, são alíquotas nominais, que é o imposto de renda mais a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, se essas alíquotas são efetivamente pagas nas PJs, este beneficiário de lucro e dividendo não pagaria nada na pessoa física. Mas se lá na pessoa jurídica a alíquota efetiva está abaixo desta alíquota nominal, e a maior parte das empresas a alíquota efetiva está bem abaixo da alíquota nominal, tem estudos que demonstram que a alíquota efetiva das pessoas jurídicas está em torno de 18%. Na média, 18%, 20%, 22%. Então, se a empresa que eu sou sócio tem uma tributação do imposto de renda e contribuição social, e ela calcula lá que a alíquota efetiva dela foi 20%, portanto, faltaria, se é 20%, faltaria 14% para chegar em 34%, que é a alíquota nominal. Aí sim vai se calcular, vai se comparar o que a pessoa física, sócia, né, ou acionista desta empresa pagou de imposto de renda. Se ela pagou mais de 14%, já está resolvido. Se pagou menos de 14%, ela poderia pagar esse adicional como pessoa física, desde que, por exemplo, a pessoa ganha 100 mil por mês. Um exemplo, a pessoa ganha 100 mil por mês, estaria sujeita a uma alíquota mínima de 10%. Calculou na pessoa física e ela pagou uma alíquota efetiva de 6%. Logo, faltaria 4% para ela pagar. 4%. Aí o total que ela pagaria com esse 4% dá 10%. Aí, se a pessoa jurídica demonstrar que pagou efetivamente 32% de imposto, ou seja, todo o imposto da pessoa jurídica dividido pelo lucro contábil, deu 32%. Logo, esta pessoa física pagaria apenas 2% e não 4%. Não sei se ficou claro. É complexo, né, presidente? Eu queria avançar para ver se a gente conseguia responder mais algumas perguntas, tá? Outra, por exemplo, considerando até esse mecanismo que o governo está usando na proposta, que é usar desconto e não fazer a reajuste da tabela. Quem ganha num mês menos de 5 mil reais, mas no outro ganha mais de 5 mil reais, né? E em tese faria o ajuste na declaração, como é que fica nessa proposta? Fica igual? A gente tem 3 minutinhos. Perfeito. Quem ganha menos de 5 mil reais não paga nada na retenção, não retém nada de imposto de renda. Mas, mas é que às vezes varia, né? E daí se num mês ganha menos, no outro ganha mais. Quem ganha comissão, por exemplo, que é uma pergunta dos ouvintes. No mês que ganha mais de 5 mil, vai reter um valor de imposto. Aí ele faz a declaração de ajuste no ano seguinte e recebe tudo de volta. Ah, tá. Então é os 5 mil vezes 12. Vezes 12, é sempre anual. A declaração é sempre anual e aí ele verifica se anualmente ele recebeu mais de 60 mil no ano ou menos de 60 mil no ano.
Se foi menos de 60 mil no ano, né, que seria os 5 vezes 12, 60 mil no ano, isso vale para 13º também. Então, a mesma regra para o 13º. Se ele recebeu menos de 60 mil no ano, ele recebe tudo de volta. E uma dúvida de produtores rurais, porque nessa regra de tributar altas rendas, tem muitos que vão atingir R$1.200.000 dessa proposta. Incide sobre a renda bruta da produção, por exemplo, ou não? Ela incide... Não, o produtor rural tem as regras próprias, né? Tem as regras próprias de tributação, mas a rigor é da pessoa física. Quando a renda da pessoa física ultrapassar aquele valor anual, aí ele tem aquela tributação mínima a pagar. Só que esta renda não inclui alguns rendimentos que estão colocados ali, mas somente aqueles que não inclui. Não inclui renda do capital, não inclui renda recebida acumuladamente por vários anos, né, que recebe uma vez só, rendas de ações trabalhistas, por exemplo, e não inclui as rendas de doações, né, doações recebidas em antecipação de herança, por exemplo. Isso não inclui nesse volume de rendas. Agora, as demais rendas todas entram no cálculo. Se a alíquota efetiva ficar menor do que 10% e ele tem uma renda superior a 1.200.000, ele paga essa diferença. E essa diferença pode ser diminuída caso a pessoa jurídica de onde ele recebeu o recurso, né? No caso do produtor rural não é esse caso, mas as outras pessoas que recebem lucro e dividendo, se a pessoa jurídica de quem ele recebeu o recurso já pagou uma alíquota efetiva superior, né? Aliás, igual a 34% ou próximo, aí ele tem essa dedução também no pagamento final. Nós lhe agradecemos pelas explicações, acho que entraremos em contato mais vezes aqui nos próximos meses para tentar sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Presidente do Sindifisco Nacional, Dão Real, bom dia, muito obrigada por nos atender nessa manhã.